Agora, ok. Tá. Bom dia, Fabiana, seja bem-vinda. É um prazer para a gente tê-la aqui. Obrigada. Prazer é todo meu. Estou falando aqui de Porto Alegre, onde está 16 graus, que é Maravilha. frio, né, para bastante gente, mas para nós já é um pouco mais tranquilo, né? A Ju falou que era para eu me apresentar, e eu disse para ela: ai, pois é tão estranho quando a gente tem que falar da gente, né? Mas ao longo da palestra eu vou falando mais coisas, mas eu sou fisioterapeuta, já formada há algum tempo, e desde 2017, quando eu fui apresentar um trabalho num congresso na Alemanha sobre fáscia, eu comecei a estudar mais profundamente sobre esse tema e venho aprofundando os estudos, apresentando trabalhos em eventos, escrevendo capítulo de livros e fazendo revisão técnica de livro de dor miofascial. Então, é bom ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês, né, todos esses estudos, tá? E eu estava pensando, assim, como a gente tem que olhar para o lado positivo das coisas, né? Talvez se nós estivéssemos em uma situação diferente, não seria tão fácil de reunir tantos palestrantes, esse evento estaria acontecendo de uma forma diferente. Então, a gente tem que ser grato pela nossa adaptabilidade, né? O ser humano é extremamente adaptável. E isso a gente não pode esquecer quando a gente está atendendo os nossos pacientes. E isso encaixa muito bem com o sistema facial e com o corpo humano, né? A adaptabilidade, que muitas vezes a gente vê um paciente que tem lá, por exemplo, como o Bordalo estava falando, a discinese na escápula, mas esse paciente está adaptado a essa condição. E isso, para o sistema corporal dele, tá tranquilo, né? Então, o quanto nós somos adaptáveis e o quanto a gente tem que auxiliar através do nosso raciocínio clínico e das nossas estratégias de tratamento ao paciente encontrar essa adaptabilidade, né? Mesmo que ela seja momentânea, durante um tempo da vida, porque a gente está o tempo inteiro buscando homeostase, buscando, né? Mas é muito difícil achar o equilíbrio completo. Então, por isso, eu prefiro pensar em adaptabilidade, tá? Eu vou agradecer aí pela palestra do Bordalo, que eu achei maravilhosa. E agora vamos manter o nível, né, amigo? Vamos lá. Então, vou compartilhar a minha apresentação aqui com vocês. Por favor, se sintam à vontade para perguntar. A Ju falou que a ideia é já ir fazendo algumas perguntas. Então, eu quero tantas perguntas quanto vocês fizeram para o meu amigo Rafael, tá? Porque isso que é legal, né? E por que eu escolhi esse assunto da terapia manual e da fáscia? Porque os meus estudos de base, a minha paixão dentro da fisioterapia sempre foi a terapia manual, tá? E a fáscia veio, né, como uma consequência, porque a fáscia faz parte de um dos tecidos do corpo que a gente acaba alcançando quando a gente usa a terapia manual, né? E por que eu quis conversar sobre o que acontece nos tecidos quando a gente aplica técnicas manuais? Porque eu vejo que muitas vezes a gente está focado no resultado final, né? O meu paciente melhorou, meu paciente tem menos dor, meu paciente tem mais amplitude, mas eu acho importante a gente entender os caminhos, a fisiologia, os porquês das coisas, né? Eu brinco que eu estou numa fase da minha vida, eu acho que até pela idade, em que eu não me contento mais quando me dizem, é assim porque é assim, né? Não, eu quero saber por que é assim, né? Então eu tô nessa fase aí, eu tive provavelmente a fase dos porquês quando criança e agora eu voltei para aí, né? Então a terapia manual ela tá dentro do que eu considero a base da profissão de fisioterapeuta, né? O símbolo da fisioterapia tem, não o símbolo, né, aquele da cobrinha com o raio, mas a mão simboliza muito
a expertise do fisioterapeuta, tá? Isso é inegável. E a terapia manual é muito antiga, né? É um recurso que muitas vezes nós mesmos usamos quando nós estamos com dor, quando nós temos alguma lesão, nós mesmos nos tocamos, então através do toque, que não deixa de ser algo terapêutico, né? Através do próprio self-talk, né? Self-touch, a gente está usando mecanismos de terapia manual, tá? E qual é a definição, assim, que eu considero mais atual em termos de definição de terapia manual, tá? É a definição da IFOMT, que é a Associação Internacional de Fisioterapia Manual Ortopédica, tá? E olhem como ela engloba tantas coisas que são da prática fisioterapêutica. Porque dentro da definição da IFOMT, a gente tem o raciocínio clínico, faz parte da expertise do fisioterapeuta que trabalha com terapia manual, a própria intervenção manual, tá? Mas vejam bem, aliada aos exercícios, né? Evidências científicas, então a melhor evidência disponível, e levar em conta os fatores biopsicossociais. É muito a cara da fisioterapia. Ah, Fábio, mas por que uma definição de terapia manual engloba exercícios, né? Porque a gente sabe que não existe intervenção isolada que vai ajudar o paciente a encontrar a sua adaptabilidade, né? A gente precisa de vários recursos, como o Bordalo mostrou aí, N recursos, N raciocínios, né? Para que a gente consiga deixar o paciente mais próximo do equilíbrio ali, que é possível para o sistema corporal dele, tá? Então, eu acho muito importante a gente ter em mente essa definição, que eu não chego lá no meu paciente e só ponho a mão, né? Não é isso. É parte do processo. Por isso que quando eu me defino como profissional, eu não digo que eu sou terapeuta manual. Eu sou fisioterapeuta, né? E dentro da minha expertise, eu tenho que usar do meu raciocínio clínico, das evidências, da abordagem biopsicossocial e dos recursos, ok? Então, qual é que deveria ser, ou pelo menos para mim, é a filosofia da nossa prática, né? Da prática fisioterapêutica, que eu acho que é muito relevante a gente sempre relembrar, né? Porque às vezes tem alguns momentos em que a gente esquece, tá? Para mim, essa filosofia ela tem que ser centrada no paciente, nas queixas do paciente. Então, por exemplo, o Bordalo falou, o paciente que tem metástase na escápula é uma outra condição. Eu tenho que entender que esse paciente, eu não posso pensar em 1 milhão de exercícios se esse paciente está precisando da sua energia, do seu metabolismo para lidar com questões muito mais importantes de sobrevivência do que propriamente a força de músculo XYZ, né? Então tem que ser centrado nesse paciente. Eu tenho que entender as características de multidimensões. Então, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa está estressada, a pessoa está deprimida, a pessoa tem baixa autoeficácia para fazer exercício. Eu tenho que entender que o sistema corporal se adapta, mas ele tem que dar conta de muitas dimensões e aspectos da vida. Então, não posso olhar só para o mecânico, né? Ou só para o biomecânico. E eu também não posso esquecer que o foco tem que ser na função do meu paciente, centrada no meu paciente. Quando a gente coloca, por exemplo, tem alguém que tá desenhando na tela aí. Quando a gente coloca
para o paciente. O que é funcional para ti, paciente? Né? Parece assim, ai, Fábio, mas isso a gente sabe. A gente sabe, né? Mas, por exemplo, quando vocês colocam lá exercício funcional no Google, vão aparecer N coisas que provavelmente não são funcionais para nenhum dos pacientes de vocês. N estratégias de exercício. Então, eu tenho que entender o que é funcional para o meu paciente, né? E tenho que entender também que eu não preciso, ou talvez que não é possível isolar só exercício de força para um determinado músculo, porque o sistema do corpo está totalmente integrado, tá? Que eu não preciso só trabalhar força, posso trabalhar força e estabilidade ao mesmo tempo. Então, a gente vai chegar aí nessa conversa, tá? Pensando no que é função para o indivíduo que eu tô, né, atendendo. Então, a gente vai conversar um pouquinho do que é, primeiro, terapia manual, depois a gente vai entrar em fáscia e a gente vai juntar tudo isso, tá? Então, quando a gente olha a terapia manual em termos cronológicos, a terapia manual é algo extremamente antigo na humanidade, né? Muito. Então, a gente tem relatos lá de Hipócrates, né, com questões de massagem, colocação de ossos no lugar, né? Então, aqui a gente está falando da terapia manual de ontem, né? Mais antiga. Depois, de uma forma um pouco mais contemporânea, a gente tem lá o Andrew Taylor Still, que é o dito pai, né, da osteopatia. Então, com toda uma abordagem manual, tanto em questões articulares quanto de tecidos moles e fáscia. O Still já falava que muitas das enfermidades, né, tô colocando as palavras descritas por ele, muito das enfermidades dos nossos pacientes ou tinham a sua causa ou o envolvimento do sistema facial, conforme as situações iam se cronificando, né? E a gente tem também uma outra linha de terapia manual, que é do Palmer, né, que vem da quiropraxia, né? E a quiropraxia, na sua base, era muito mais focada nos ajustes articulares, né, nas questões articulares. Isso já está, assim, mudando um pouquinho para algumas linhas de raciocínio, né? E a gente tem a terapia manual de hoje e a que vai ser de sempre para nós, né? Então, esses três senhores aqui, muito distintos, eles têm uma importância fundamental. Primeiro, na medida em que eles são contemporâneos, eles se interligaram, né, na troca de conhecimento. Eu nem coloquei o Mackenzie aqui, mas o Mackenzie também é da mesma turma, provavelmente tomavam cerveja juntos, né? Mas a gente tem o Fred Kaltenborn, que é um contemporâneo dos estudos da terapia manual. Não estou citando todos aqui, como o James Sirlex também, né? O Geoffrey Maitland está aqui, que para mim, em termos de raciocínio clínico e escuta ativa do paciente, trouxe contribuições brilhantes, né? Então, aqui nos conceitos do Maitland, a gente já vê a entrada do raciocínio clínico, que linka muito com aquela definição que eu comentei com vocês no início, né? E o que é escuta ativa? É eu estar atento, eu deixar o paciente falar. A gente já sabe que tem estudos mostrando que a maioria dos profissionais de saúde interrompe N vezes o paciente quando o paciente está contando a sua história. Ou guia o paciente de uma forma não adequada, né? Faz suposições atrapalhadas. Então, a gente precisa ter uma escuta ativa e ouvir o paciente. E eu, normalmente, eu começo a consulta fisioterapêutica, eu não pergunto assim o que te dói, né?
eu digo para o paciente, me conta por que tu está aqui, me conta a tua história, né? Porque isso abre um leque e eu sou capaz de realmente, né, pegar ali as informações que vão ser relevantes para depois eu ter as minhas hipóteses clínicas e depois ir para o exame objetivo, né? Eu tenho que ter hipóteses do que provavelmente está acontecendo com o paciente. Não quer dizer que serão, vão se confirmar essas minhas hipóteses, né? Mas eu não posso testar tudo de tudo, certo? Então, conforme eu estou ouvindo esse paciente, eu já vou, dentro do meu raciocínio, pensando em, no mínimo, aí 3, 4 hipóteses do que eu vou confirmar ou não no meu exame objetivo. Então, o Geoffrey Maitland, ele trouxe de uma forma muito brilhante isso, tá? Quem tiver a oportunidade de ler o livro do Maitland, vale muito a pena, tá? E temos aqui, né, o Brian Mulligan, de todos esses é o único que é vivo, né? E o Brian Mulligan trouxe uma contribuição que para mim é fantástica, que é a união da terapia manual com o movimento, né? O Mulligan tem várias abordagens que são concomitantes, ao mesmo tempo em que eu estou fazendo hands-on, que eu estou com a mão no paciente, o paciente está se movimentando ativamente. Então, aqui junta aquela questão, né, da união da terapia manual com o exercício, que é a definição mais atual da Federação Internacional, né? Eu acho todos fantásticos, né? E cada um tem uma perspectiva, cada um olhou de acordo com a sua expertise, por exemplo, né? Então não tem o que é melhor ou é pior, né? Tem o que vai servir para a situação do paciente da gente, né? Para ser abordagem centrada no nosso paciente. E a gente tem dentro da terapia manual o que a gente chama de old school, né? A velha escola, a terapia manual que tem ainda algumas crenças antigas, né? E que, na verdade, eles obtinham resultados naquilo que eles faziam, né? Senão a gente não estava aí até hoje. Mas talvez os porquês dos resultados é que estavam equivocados, né? Então, por isso que eu falei para vocês, eu quero saber os porquês, tá? Então, o que a old school pensa como teoria? Primeira coisa, que a gente realinha articulações. Pessoal, a gente não realinha, tá? Ah, mas eu fiz o curso de Mulligan e lá eu aprendi que a gente corrigia a falha de posicionamento das articulações. Não, a gente não corrige a articulação. Não corrige, tá? A gente dá um estímulo e o corpo vai se adaptar como ele conseguir aquele estímulo. Mas a gente não consegue botar o osso no lugar, a não ser que o osso seja uma fratura que esteja se reduzindo uma fratura. Assim como esse conceito de que a vértebra está rodada, ele é da old school e ele já caiu por terra. Não existe nenhuma evidência de que a vértebra rode, principalmente quando a gente tem um ou dois segmentos. Quando é que vértebra vai rodar efetivamente, pessoal? Quando eu tiver uma escoliose, né? Em que a vértebra vai rodar em 3 planos e não vai ser uma vértebra, vai ser um segmento, né? Da coluna, tá? Então, a gente tem que parar de falar isso. Que a gente, paciente, a tua vértebra tá rodada, eu vou ajustar. Não, não fala isso pro teu paciente, tá? Porque não tem evidência nenhuma de que isso acontece. E, na verdade, mas Fábio, eu sinto que tem uma tensão, eu sinto. Sim, eu também sinto, porque eu também atendo pacientes, né? Mas existe uma adaptação do tecido,
ok? E talvez uma falta de mobilidade, tá? Que muitas das vezes ela é protetora, ela não é causa, né? Ela está protegendo o corpo para que não tenha mais lesão, né? O cérebro quer proteger a gente, tá? E a outra coisa que a gente tem que entender é que, por exemplo, pensando em coluna, não existe técnica específica. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu mobilizo a torácica, por exemplo, entre T5 e T6, eu não estou mobilizando só aquele segmento. Eu estou mobilizando outros segmentos. A literatura já mostra com N estudos que a força aplicada, ela não fica só no segmento que a gente acha que está colocando a força, né? Mas por que, Fábio? Bom, porque existe um sistema que interliga tudo. E o que eu faço de perturbação em um ponto é percebido com diferentes magnitudes a distância daquele ponto. Então, se eu vou fazer uma manipulação, também eu posso até ter uma alavanca maior no nível que eu tô lá pretendendo manipular, mas tem repercussão em outros pontos, tá? Então, a gente acha que a gente é muito específico, mas na verdade a gente não é, ok? E não é a Fabiana que está dizendo isso, a literatura mostra isso, tá? Tem um estudo que eu gosto muito que é sobre manipulação para dor lombar. E nesse estudo da Julie Fritz, eles pegaram 2 grupos de pacientes, e aí num grupo de pacientes eles fizeram uma manipulação específica. Ou seja, o cara tinha um problema lá, L4, L5, e foi manipulado lá, L4, L5. E no outro grupo, eles fizeram uma manipulação inespecífica. Eles colocaram na posição e não ficaram dando pré-tensão em nenhum nível vertebral. Os 2 grupos melhoraram, né? Então, talvez a gente não precise ser tão específico. A gente tem que achar um estímulo que nos dê a capacidade de entrar no sistema do paciente e ajudar na sua adaptabilidade, ok? E aí eu vou dar um outro exemplo da old school, né? Eu vou fazer trabalho de fáscia, eu vou fazer um trabalho na fáscia plantar, por exemplo, né? Porque eu vou romper as aderências, eu vou deformar esse tecido, né? A gente pensa nisso, ou alguns talvez pensem. E aí a gente tem um estudo aqui, ó, que nem é novo, é 2008. E o que esse estudo matemático mostrou, né? Que a gente precisaria de uma força de até 925 quilogramas de forma perpendicular e até 460 quilogramas de forma paralela para deformar a parte fibrosa da fáscia lata e da fáscia plantar em 1%. Manualmente, pessoal, isto é impossível. E não é só porque eu sou um toco de gente, entendeu? Fábio, que tu não tem força. Não! Pode pegar o maior viking da história. Mas por que a gente não consegue deformar? Porque esse tecido foi feito para ser como ele é. Ele foi feito para ser fibroso e denso, tá? E aí, mas por que então a gente usa técnicas manuais na fáscia plantar? Bom, porque a gente pode ter outros efeitos, como, por exemplo, hidratação do tecido, estímulo de teoria das comportas para melhorar a dor. Mas eu não posso achar que eu estou deformando esse tecido, entenderam? Então, por isso que eu falei, a gente tem que entender as questões fisiológicas para saber por que funciona, tá? E olhem só o que é o resumo
do que a gente chama de terapia manual moderna ou terapia manual atual. Quando tu olha isso, já te dá um nó, né? Puxa vida! E esse estudo ele foi publicado em 2009 pelo Joel Bialowski, tá? E depois veio um outro estudo do Bischoff também, que mostra que quando a gente aplica técnicas manuais, tá? E claro que os efeitos vão depender também do tipo de técnica, do tipo de abordagem. A gente tem mecanismos tão complexos relacionados que talvez a gente realmente não tenha ideia. Então vamos seguir só uma partezinha aqui, né? Ó, eu vou dar um estímulo mecânico. E eu só quero fazer um parêntese. Estímulo mecânico pode ser exercício também, tá? Qualquer estímulo que mude as tensões no corpo, ok? Então, vamos pensar aqui que o nosso estímulo foi manual. Ele atingiu o tecido e a gente espera, né, normalmente, que diminua a tensão e aumente a amplitude de movimento e diminua a dor, né? São as respostas mais diretas, né, que a gente espera. A gente tem uma mediação do sistema nervoso periférico quando a gente faz um estímulo manual. E a gente vai ter entrada de mediadores de inflamação, a gente vai ter efeitos sobre a medula espinhal, que daí a gente vai ter respostas neuromusculares, hipoalgesia, tá? Respostas do sistema nervoso autônomo, então já tem N estudos mostrando os efeitos, por exemplo, da manipulação na temperatura da pele, condutância, nível de cortisol, variabilidade de frequência cardíaca. A gente tem um circuito, né, relacionado aí à sensibilização central, que o Rafael falou, que vai envolver várias partes do sistema nervoso central, além da medula, para fazer a modulação da dor, tá? E a gente tem respostas neuroendócrinas, tanto opioides quanto do circuito de beta-endorfinas, e a gente tem fatores como expectativa do paciente, fatores psicossociais, né? Se o paciente ele foi recomendado para ti e alguém disse para ele, nossa, o fulano é top em terapia manual, o fulano é top em liberação miofascial. Esse paciente, quando ele vai para o atendimento, ele já tem a expectativa de ser tocado por ti. Isso já está dentro, né? O cérebro já tem estudo mostrando, o cérebro já prediz o que vai acontecer, então ele já espera que ele seja tocado, né? E isso tá incluído no total aí dos resultados que a gente vai ter. E olha que lindo que é isso, né? Ao invés de a gente se assustar ao olhar esse esquema, a gente tem que entender, meu Deus, aquilo que eu faço com a minha mão tem o poder de alcançar tudo isso. Eu acho fantástico. E aí, essa figurinha aqui eu peguei da internet, que eu achei bem interessante, né? Que a gente não está fazendo, ou que a gente acha que está fazendo, mas a gente não está fazendo, e aquilo que a gente está fazendo. Alguém com um somzinho ligado aí. E aí, a gente tem que entender, por exemplo, aqui, ó, colocar a coluna ou uma articulação no lugar, tá? Causando só alterações biomecânicas. E aí, olha a resposta, tá aqui, ó, as duas referências, Bialowski e o Bischoff. A gente está gerando um efeito neurofisiológico. Olha que lindo isso. Não é um efeito só mecânico, tá? E tem outras aqui, coisas que eu já falei para vocês. Então, a gente tem que entender que aqueles efeitos, né, eles também vão estar relacionados ao tipo de toque que a gente vai usar quando a gente estiver trabalhando terapia manual com esse paciente, ok? Então, por exemplo, a gente tem um toque
que é o nosso toque mais instintivo, que é o que a gente chama de toque analgésico, né? A teoria das comportas que todos nós aprendemos na graduação. É impossível não termos aprendido, né? E instintivo por quê? Porque quando a gente se machuca, a gente vai lá, segura, a gente esfrega, então a gente já está fazendo uma estimulação concorrente aqui. E o toque analgésico, ele tem bastante propriedade para entrar nas questões de modulação, e aí a gente pode dizer que é da nocicepção, porque dor vai ser lá no sistema nervoso central, de acordo com a interpretação de cada um, né? A gente tem um toque que é mais somatoperceptual, ou seja, é aquele toque mais firme, é aquele toque mais proprioceptivo, tá? Que eu posso associar com o movimento ativo do paciente, ok? Então, eu tenho um toque analgésico que pode variar na sua intensidade, no seu tempo, na sua frequência. Eu tenho um toque mais proprioceptivo, que é mais firme e teoricamente ele deveria ser mais profundo para a gente entrar mais perto dos proprioceptores. E eu tenho um toque que eu acho muito interessante, que eu não aprendi, por exemplo, na graduação, que é o que a gente chama de toque límbico ou light touch, tá? E também é chamado de toque afetivo. Então, aquele paciente que está com muita dor, por exemplo, ou aquele paciente que vocês perguntaram bastante de capsulite adesiva, né? Principalmente nas fases iniciais. A própria literatura recomenda, né? Não mobilize, não force a cápsula de um paciente que está com uma alta irritabilidade quando ele tem uma situação de capsulite adesiva, tá? Por quê? Porque esse paciente, ele vai interpretar esse estímulo como nocivo e a gente vai piorar o quadro, né? A sensibilização desse paciente. Mas a gente poderia, por exemplo, em terapia manual, usar um toque muito leve, muito suave, tá? E pode ser efetivo para esse paciente. Mas por que, Fábio? Por que esse toque tão suave pode ser efetivo? Eu já vou mostrar uma outra figura para vocês. O que eu tenho que entender é que toda vez que eu toco no paciente, eu tenho propriedades físicas do toque, ou seja, propriedades mecânicas propriamente ditas, né, que vão depender da intensidade que eu estou tocando, da área, né, do como eu estou fazendo o contato, etc. E eu tenho propriedades emocionais relacionadas. Somos seres humanos, né, não máquinas, tá? E aí, quando a gente toca o paciente, a gente passa uma ideia de cuidado, de afetividade, né? Por exemplo, esse toque límbico suave, para quem tá com muita dor, essa pessoa não quer sentir mais dor. Em geral, não, né? Só se tem algum outro distúrbio aí. Mas essa pessoa tá com muito medo de sentir dor. Então, eu posso passar essa coisa mais afetiva, mais acolhedora no meu toque, tá? E aí, como eu tinha falado ali para vocês, ó, ou a gente vai ir para modulação analgésica, tá? Ou a gente vai ir pelos mecanismos que estão relacionados também, por exemplo, ó, ativação de opioides, ocitocina, diminuir as questões de estresse, né? Se é um atleta e ele tá com dor aguda, ele tá mega estressado, porque ele precisa voltar para a atividade dele. E, em geral, os pacientes com dores subagudas e crônicas, principalmente os crônicos, eles têm componentes afetivos envolvidos, né? Porque a dor está interferindo na vida da pessoa. Então, a gente consegue, através do toque, principalmente pela ação no sistema nervoso autônomo, desativar, né, os mecanismos aí, os estressores, tá? Principalmente mudar aí níveis de cortisol, entre outras coisas. E o toque, ele também pode trazer para nós a questão da imagem, né, ou representação mental do corpo, que muitas vezes fica desorganizada, tá?
e o senso de pertencimento do corpo, né? Diminuir aí a questão entre o paciente entender o que é um toque que é o cérebro dele, né? Entender o que é seguro e o que não é seguro, tá? Até pelo medo de se movimentar. E aí a gente tem que entender que muitos tipos de toque que a gente faz, principalmente o toque que está relacionado às questões proprioceptivas, é um toque que vai usar uma via de fibras nervosas rápidas e que vai chegar lá no sistema nervoso central, no córtex somatosensorial, tá? E quando a gente faz o light touch ou o toque afetivo, né, um toque, por exemplo, de fáscia, que não precisa rasgar o tecido da pessoa, que não vai fazer o paciente chorar de dor, a gente chega através de fibras lentas, tá? No córtex insular. A ínsula vem de ilha, né? A ínsula é a parte do nosso cérebro que faz a ponte entre as questões emocionais e as questões somatosensoriais, as questões do corpo, tá? E a gente sabe que a maioria dos casos, mesmo os agudos, eu tenho algum tipo de envolvimento sensorial e emocional e o envolvimento do corpo, tá? Gente, por favor, me digam do tempo aí que eu me perdi. E aí, assim... Fabiana, temos já 50 não, né? É que a gente começou um pouquinho depois. não me sacaneia, Marcos. Já atrasou uns 10 minutinhos. Temos 40 minutos. Tá, bora lá. Eu já estou indo. Opa, tem gente aí falando. Gosto do telefone também, sua família. Vamos pensar o seguinte. Então, a gente já falou, a gente já definiu o que é terapia manual para nós atualmente. E agora eu vou entrar na definição de face e sistema facial para a gente unir essas duas coisas. Essa definição aqui, ela é bem completa sobre o que é sistema facial. Se a gente for pegar a definição do que é fáscia é só um tecido dissecável, conjuntivo, que dá forma e separa estruturas. Ponto. É só isso, tá? Pela definição anatômica. Mas quando a gente entra na definição do sistema facial, a gente vai entender que é muito mais do que isso. A gente vai entender que é um contínuo no nosso corpo, como o Rafa falou, tridimensional, então a gente tem que entender o nosso corpo como sendo uma estrutura que tem volume e 3 dimensões, que tem tecidos que são mais densos, mas tecidos frouxos, e engloba todos os outros sistemas do corpo, para que o corpo tenha essa unidade, né? E ache o seu equilíbrio. Então, a gente vai intervir muito mais do que só na questão mecânica quando a gente trabalha face, certo? E aí essa figura eu acho fantástica, porque ela mostra o que é a face num nível microscópico, né? Então aqui a gente vê que a gente tem matriz extracelular na face e a gente tem células. Dentro dessas células, a principal é o fibroblasto, que está relacionado também às questões de cicatrização, né? Mas tem outras funções no corpo. E olhem aqui, ó, eu tenho célula nervosa, eu tenho célula de defesa, e tem um mundo de células que está dentro da face. E isso, né, aumenta as possibilidades na nossa intervenção. Tem mais 10 jogos. E eu tenho aqui uma parte muito grande dentro dessa matriz, que é o que a gente chama de substância fundamental. Então, aqui eu tenho água, eu tenho íons, proteínas, né, glicosaminoglicanos, um deles é o ácido hialurônico. Então, quando eu estou mexendo, por exemplo, na face plantar do meu paciente, os efeitos que eu obtenho, eles são nessa substância fundamental, porque eu vou trabalhar as questões de hidratação e eles são também na parte celular, porque daí eu vou trabalhar nos nossos receptores, e eles não são na parte fibrosa,
Porque lembra que a parte fibrosa não se deforma manualmente? Então, a parte fibrosa é o que a gente vai ver aqui, que é colágeno e elastina, principalmente. Tem outras fibras, né? Mas então eu tenho que entender, tá, então quando eu faço essa abordagem na face lata, eu tô agindo muito aqui. Porque tu vai deixar o tecido mais hidratado e mais móvel, tá? Então o teu liberar é esse, ok? E aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia de como esse tecido varia de acordo com a sua profundidade e a região do corpo. Então aqui a gente tem face superficial, que é muito hidratada, é muito móvel, né? É um tecido que tem uma relação com o sistema imune, termorregulação e etc. E ela está envolvida tanto nas questões de drenagem linfática como questões circulatórias, tá? E a gente tem a fáscia profunda. Isso aqui é um exemplo. Olha quanto tem de fibra numa fáscia lata, gente. Papai do céu criou para ser assim. Essa fáscia lata tem que estabilizar, né, o nosso quadril durante a marcha, por exemplo. Tem que ser assim. Eu não posso querer mudar isso, tá? E esse tecido ele é organizado normalmente em duas direções, no caso a fáscia profunda, e tem uma ação direta nos músculos, tá? Por quê? Porque a fáscia profunda ela vai terminar lá nos envoltórios musculares, tá? Epimísio, perimísio e endomísio. E olha como ela tem funções importantes para nós, né, na fisioterapia. E eu quero chamar a atenção de vocês, por exemplo, para a propriocepção, tá? Interocepção é o sentido próprio do corpo que é sinalizado o tempo inteiro para nós, que antes se imaginava que era só nas vísceras, hoje já se sabe que é no corpo inteiro, tá? Então, é extremamente relevante. E, ó, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma continuidade desse tecido no nosso corpo, uma cadeia que vem lá do trato iliotibial, vai passar pela cabeça da fíbula e vai transmitir tensão lá para perna e pé, tá? Então, essa continuidade, a gente já sabe que ela existe, né? E aí, esse artigo, ele é sobre a extremidade superior e a hipótese comprovada é que tem muitos proprioceptores na fáscia profunda, né? Aqui, ó, deep fascia, tá? E ela tá diretamente ligada à propriocepção. E aí, para dar um exemplo para vocês, o fuso muscular, que a gente achou que estava no músculo, né? O fuso muscular, ele é encapsulado parte pelo epimísio e parte pelo perimísio, que são fáscia, que fazem parte do sistema facial. Então, é extremamente importante, né? Então, se a gente for linkar a fáscia com a terapia manual... Não posto mais nada no meu Facebook. Opa, tá dando barulho aí. Será que a gente tem efeitos só mecânicos? A gente tem efeitos neurais? Ou a gente tem as duas coisas? Quando fala da abordagem de fáscia, a gente tem efeito nas duas coisas, assim como na terapia manual. Né? Deixa eu terminar minha aula. Eu vou postar. Não, você tá prestando atenção em outra coisa. O meu, você tá mexendo no meu telefone agora. Gente, por favor, peço para desativar o som. Eu já desativei de todo mundo aqui, tem alguém aberto. Desculpa, Fabiana, pode seguir. Vou ativar o meu aqui. Não, é claro, né, pessoal, a gente está aprendendo a lidar com essas tecnologias aí, então, vocês entram lá e já cancela o microfone que ajuda. Então, a gente, quando faz liberação miofascial no nosso paciente, a gente está atuando no nível, entrando com uma questão mecânica, mas neurofisiológica, ok? E aí, esse quadrinho aqui do professor Schleip é outro que quando a gente olha, a gente, oh, meu Deus, né? Mas a gente vai entender, ó, se eu estimular os mecanorreceptores, por exemplo, através de um toque lento, não doloroso, tá? E mantido, e aí aqui eu peguei o exemplo do Ruffini,
eu vou ter uma atividade tanto para sistema nervoso autônomo, que vai regular tônus muscular, fluidos arteriais, por exemplo, e musculatura lisa, quanto uma regulação do hipotálamo, então eu tenho um efeito central também, e a gente vai ter uma reação palpável no tecido, a gente sente que relaxa. Muitas vezes a gente diz, ai, liberou, né? Mas pensa que esse efeito ele é mediado pelo sistema nervoso central. E aí a gente tem que entender que o efeito dessa liberação, assim como o efeito das técnicas de terapia manual, ele é em curto prazo, ok? Isso não vai durar sempre, né? E tem uma outra coisa que eu achei muito interessante, que são as novas pesquisas da face, e tem coisas que nem são tão novas assim, né? Se descobriu que tem receptores endocannabinoides no sistema facial, tá? E que esses receptores, que são tipo 4, eles são estimulados, olha aqui, ó, pelo contato manual, tá? E a gente vai ter um resultado muito interessante, né? Tanto na redução do tônus muscular, como na quebra desse ciclo de dor e espasmo-dor. Olha que legal, né? Então, a bola da vez é o endocannabinoide aí. E aí, quando a gente vem em termos de técnicas, a gente tem que entender que não é só mecânico. Acho que já deu para a gente perceber isso, né? Então, esse estudo aqui, ó, ele comparou 2 tipos de técnicas miofaciais. Uma instrumental num nível mais de raspagem e uma outra, um toque mais proprioceptivo, mais firme, ó, tá? E eles queriam ver qual era a mudança na função desses indivíduos, se aumentava a dorsiflexão. E eles usaram o teste, o lung test, ou aquele teste que é o knee on the wall, né? Para avaliar a dorse em cadeia fechada. Que eu adoro aquele teste, acho ele muito funcional. E a abordagem que trouxe melhor resultados foi essa aqui, ó. Tá? Por quê? Porque esse toque firme, mas não doloroso e não lesivo, ele entra muito mais na face profunda e nos mecanismos de propriocepção, tá? E o teste era um teste extremamente funcional e que dependia da propriocepção, por exemplo. Aqui tem um outro exemplo de abordagem miofacial para quadril, ó, aonde, olha como o toque é firme, tá? Mas ele está associado junto com o movimento ativo do indivíduo, tanto na fase excêntrica quanto na concêntrica, tá? Então, eu já vou juntando mecanismos, né, passivos com mecanismos ativos. É muito parecido com o princípio do Mulligan, por exemplo. Então, é terapia manual também. E aí eu trouxe o exemplo aqui do Vitality Flossing, que é a técnica que eu represento na América Latina, né, como professora. E o Flossing, a gente tem uma abordagem, eu vou tirar o som aqui do vídeo, ele, vamos dizer, ele simularia o efeito mecânico da nossa mão, mas que a gente já sabe que não vai ser só mecânico, vai ser neurofisiológico, né? E a gente pode aplicar a terapia manual com o Flossing, porque ele trabalha muito o deslizamento das camadas de fáscia, e a gente pode aplicar com o movimento, tá? Isso aqui foi num torneio de tênis, e essa pessoa, ela estava com dor, né, no antebraço e cotovelo, precisava jogar, e aí essa aplicação foi feita. Então, assim, hidratação, né, diminuição da tensão do espasmo muscular e etc. Tá? Aqui está a caixinha que vem o Flossing. Então, eu junto uma abordagem, a gente poderia estar com a mão ali, mas eu posso colocar o Flossing, seguindo os princípios mecânicos e trazendo efeito neurofisiológico junto com o exercício, tá? E aí, eu comecei a minha palestra falando sobre a adaptabilidade do ser humano, né? Eu já estou finalizando, tá, Marco? E a adaptabilidade, ela passa pelo que a gente chama de princípio de biotensegridade, ou seja, é o princípio de como as tensões se distribuem no nosso corpo. E quando a gente fala tensão, a gente fala força,
tensão de uma forma positiva. Se o nosso organismo não fosse pré-tensionado, a gente não levantaria da cama, tá? E aí, o que faz essa pré-tensão? É a soma dos tecidos moles, e aí não dá para separar a fáscia do resto, não existe isso, né? Que são esses cabos aqui, ó, com as estruturas mais rígidas, ou que a gente chama compressivas, que são os ossos, que são as barrinhas aqui de madeira. E se a gente for pensar que fisiologicamente, por exemplo, as nossas articulações não foram feitas para se encostar uma na outra, e que isso só vai acontecer quando a gente tiver uma situação de patologia, a gente entende que o equilíbrio dessas tensões faz, ou a busca, né, desse equilíbrio, faz com que o corpo funcione com menor gasto energético, que o cérebro adora, porque ele quer energia para ele, com eficiência de movimento e sem estressar nenhuma parte, sem ter localização de força ou muita absorção num local, né? Ou pouca transferência dessa tensão. Então, quando a gente trabalha com os pacientes, a gente tem sempre que buscar esse mecanismo de biotensegridade. E eu posso conseguir, por exemplo, trabalhando força em cadeia fechada, integrando o membro inferior com o membro superior, sabe? Integrando todo o corpo numa mesma função. E isso é fantástico, né? Então, vamos resumir aqui. Quando a gente fala em terapia manual e terapia miofacial, ou liberação miofacial, ou estimulação miofacial, a gente usa uma abordagem mecânica, mas que tem um efeito neurofisiológico. A gente tem que entender que a definição de terapia manual, ela não é só passiva e que ela não dá conta sozinha de tudo. Ela tem que andar junto com o movimento, com o exercício, tá? E que a gente tem que buscar restabelecer essa biotensegridade no corpo do nosso paciente ou fazer com que ele se adapte da melhor forma possível, né? Com a biotensegridade que ele tem. E aí, tem uma coisa que eu acho que é importante, né? A gente se perguntar. O que a gente mais deseja quando a gente se forma, né? Talvez a gente deseje, por exemplo, fazer uma tatuagem com o símbolo da fisioterapia. Pode ser um desejo, né? Mas eu acho que a gente deseja sucesso, tá? E o sucesso, ele vem, pelo menos para mim, com dedicação, com estudo, né? Com questões de empatia, com entender o que o meu paciente está passando e principalmente com se importar. Então, vocês estão aqui nesse evento hoje porque, primeiro, provavelmente vocês se importam com o aprendizado de vocês, com a profissão de vocês e que vocês querem ter sucesso, mas vocês também estão aqui hoje porque vocês se importam com um outro, porque a gente não pode esquecer que esse evento é beneficente, né? Então, eu só tenho a agradecer e eu gosto de falar a palavra gratidão porque ela vem do coração, por essa oportunidade, por poder estar contribuindo com quem mais precisa e porque eu espero de alguma forma ter contribuído para o sucesso da carreira de vocês, de coração. Muito obrigada. Muito obrigado, Fabiana. Maravilha, que palestra. Sabe muito, passou muita informação de qualidade, atuais. Maravilha, gratidão nossa. E vamos agora interagir com as perguntas. Só um minutinho aqui, deixa eu voltar. O Gustavo Neves está perguntando aqui sobre a coluna lombar e as vértebras. No caso, não seria tão necessário, então, ter quiropraxia para ajustar essas vértebras? Eu não vou citar a quiropraxia, né? Mas não... a questão é que tu quer dar um estímulo neurofisiológico, ok? E tu pode fazer a manipulação, só que tu não precisa ser tão específico.
porque a gente sente o stiffness, né? A gente, teoricamente, sente a hipomobilidade, né? E aí a gente vai dar o thrust e a gente vai ter um estímulo neurofisiológico que vai relaxar a musculatura, né? De alguma forma a gente tem pequenas adaptações da cápsula articular, né? Mas o principal é neurofisiológico. Então, se tu quer dar esse estímulo neurofisiológico no paciente, tu pode manipular. É rápido, né? Mas isso não se mantém a longo prazo. E os melhores efeitos das técnicas manipulativas, eles são com os pacientes agudos. A literatura traz que o melhor resultado é quando a gente aplica até 16 dias de evolução de dor, né? E depois o efeito é muito, muito baixo, né? Então, assim, não é uma... Eu uso técnicas manipulativas, mas eu uso dentro de um raciocínio do efeito neurofisiológico que eu quero dar para o meu paciente, ok? Maravilha. A Jéssica está perguntando, então o flossing é o estímulo mecânico? Havia visto ele apenas uma vez, mas foi passado para recovery muscular. Prometendo melhorar a oxigenação muscular, mas não sei como seria o mecanismo. Ele é utilizado mesmo para acelerar o recovery? Sim, e aí naquele slide que eu mostrei do professor Schleip, que ele mostra, por exemplo, estimulação dos receptores de Ruffini, ali a gente tem a mudança através do sistema nervoso autônomo da questão circulatória, tá, Jéssica? Então, por que o flossing funciona para recovery? Porque depois de uma atividade física, a gente vai ter um edema ali no interstício, né? A gente tem micro lesões, dependendo da pessoa mais ou menos, e ele funciona por alguns mecanismos. Quando a gente comprime a estrutura, a gente diminui o espaço no interstício, ou seja, menos edema, menos local para edema, tá? Então, ele segue também as questões de drenagem que as botas de compressão fazem para o recovery, né? Ele vai atuar pelo estímulo mecânico. Então, lembra que o estímulo mecânico se transforma num estímulo neurofisiológico? Então, a gente vai ter ali a alteração também, tanto dos capilares linfáticos quanto dos vasos sanguíneos, tá? Inclusive, no curso, a gente fala bastante da questão do recovery, né? Então, assim, quando a gente utiliza para recovery, por exemplo, aquelas pistolas com uma frequência muito alta, na verdade, a gente pode estar lesionando o tecido do paciente ao invés de recuperar. Na hora, ele até vai sentir alívio, porque a gente está fazendo um estímulo concorrente, mas talvez não seja a melhor opção com frequência muito alta, tá, Jéssica? Mas o flossing, ele é usado tanto para recovery quanto para tratamento, tá? Bem tranquilo. Funciona muito bem. Maravilha, Fabiana. É importante deixar claro que a Fabiana vai estar com o curso de flossing na Pilates, agora em agosto. Então, sigam a gente lá nas redes sociais, que a gente vai estar dando todas essas informações. E no mais, Fabiana, todo mundo está aqui elogiando a sua palestra, obrigado, parabéns pela excelente aula, com simplicidade em falar sobre a técnica, muito esclarecedor. Magno, né, a Valéria Marques, o Magno falou, show, Fabi, parabéns pela palestra, obrigado por compartilhar seus conhecimentos, gratidão, dentre outras pessoas aqui elogiando. Fabi, a gratidão é toda nossa por essa aula maravilhosa, mais uma vez, já sabe como é gratificante para a gente aprender contigo. Tá? Muito obrigado e vamos passar para o Filipão agora. Isso aí, Filipão, ó, mora no coração. Obrigada, gente. Quem tiver mais alguma dúvida, quiser artigos aí, só, né, pega ali nas redes sociais, me pede, tá bom? Então, ó, gratidão e bola pra frente, vamos lá. Maravilha. Obrigado, Fabi. Obrigada a vocês.